Olá, você que nos acompanha nesta edição do Pauta Brasil. É uma alegria poder estar reunido novamente nesta rede de parceiros tão importante, com a Fundação Perseu Abramo, com o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, com o DCM, a Revista Fórum e o Brasil 247. Hoje, nosso encontro tratará o pilar da educação para reconstruir e transformar o Brasil. Estamos aqui com a presença de educadores e educadoras muito valorosos, companheiros e companheiras desde o século passado, para quem vem do século passado, participando conosco dessa luta decisiva, infincada, intrincada, tanto no movimento acadêmico como sindical, no movimento popular, nas lutas por valorização, por dignidade, antes da Constituinte, na resistência à ditadura, depois da Constituinte, pelo movimento em favor da LDB, na defesa da escola pública, que, aliás, essa semana, no mês de abril, comemora 20 anos de campanha popular dirigida pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Aliás, um dos convidados de hoje é Heleno Araújo, o atual presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que é professor lá no estado de Pernambuco. Hoje nos fala diretamente do Palácio da Lagoa Nova, na cidade de Natal, onde dentro de alguns instantes estará com a nossa governadora Fátima Bezerra. Também é membro da coordenação do Fórum Nacional Popular de Educação e do secretariado da Comunidade de Língua Portuguesa, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da CPLP, além de ser, evidentemente, membro da nossa comissão de assuntos educacionais como coordenadora estadual no estado de Pernambuco da CAED. Tereza Leitão também nos acompanha. Outro dia, ainda ontem, se fazia a memória que ela foi da Associação de Supervisores e Supervisoras Educacionais, orientadoras, né? Não lembro mais, ela vai falar direitinho. Mas, mais do que isso, Tereza está no 5º mandato consecutivo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, é líder da bancada do PT, professora aposentada, uma das fundadoras do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras de Educação de Pernambuco, o Sintep com E, porque o meu aqui não tem E, no estado de Mato Grosso. Atualmente é dirigente nacional do PT, no 2º mandato como coordenadora nacional da Comissão de Assuntos Educacionais, CAED, Setorial de Educação do Partido dos Trabalhadores. E também nos acompanha Selma Rocha, muito conhecida de nós, de vários horizontes da nossa luta comum, da formulação e da participação política, doutora em História Social pelo Departamento de História da USP, docente da Faculdade de Educação atualmente, também na Universidade de São Paulo, foi membro do Conselho Municipal de Educação de São Paulo, assessora de gabinete da Secretaria Municipal na gestão Paulo Freire, vejam só, na gestão Paulo Freire, pernambucano, né, Tereza? Como vocês dois que estão na outra ponta da linha. Além disso, secretária municipal da cidade de Santo André, é conferencista e consultora, conhecida em muitos dos horizontes pelos quais nós trilhamos caminhos comuns, foi membro do Conselho Curador e diretora da Fundação Perseu Abramo, como também da Escola Nacional de Formação do PT. Hoje, o nosso tema particularmente se refere ao lançamento do nosso caderno temático Teoria e Debate, o pilar da educação para reconstruir e transformar o Brasil, que você pode acessar no site da Fundação Perseu Abramo. Lá em Cadernos da Teoria e Debate, você vai encontrar o texto completo e pode ser baixado em PDF gratuitamente. Uma política de educação como pilar para reconstruir e transformar o Brasil. Esse livro foi editado com uma comissão redatora absolutamente voluntária, trilhada entre os 38 membros que participamos do NAP, Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Educação, constituído desde a composição do golpe que destituiu Dilma Rousseff, presidenta eleita do Brasil, em 2016. O livro, como vocês poderão observar, é distribuído em alguns subtítulos, e nós vamos começar a tratar com os nossos parceiros da conversa de hoje, que também participaram da comissão relatora, num roteiro em que, fundamentalmente, esperançar como verbo, projeto e ação política é o roteiro principal da nossa conversa de hoje. Começamos pelo Heleno. Veja que Heleno já mudou de sala, tem lá as nossas bandeiras ilustrativas, como disse, está no Palácio do Governo do Rio Grande do Norte. Heleno, os avanços das políticas de educação no Brasil, em especial no período dos governos democráticos e populares, resultaram num amplo processo que culminou na CONAE de 2014, no Plano Nacional de Educação, também editado sem vetos. E aí que passou entre nós a governadora Fátima Bezerra. Vai dar logo um alô e boa tarde para nós, seguramente o Heleno vai nos favorecer para isso. A lei foi sancionada sem vetos.
lá pela presidenta Dilma Rousseff, com metas pactuadas para o decênio que terminará em 2024, voltadas para a educação no Brasil inteiro. Vale lembrar que a luta de muitas... Oi, diga. Abicalil, estamos aqui com a nossa governadora. Querida Fátima Bezerra, que alegria poder vê-la justamente na live em que hoje nós estamos lançando o Caderno Nacional Teoria e Debate, a educação, um pilar para reconstruir e transformar o Brasil. Você, governadora, minha companheira de bancada no movimento sindical, professora da educação básica do Rio Grande do Sul. Que hoje, nossa governadora. Uma excelente coincidência. Então, uma boa tarde. Se você quiser saudar a gente, estamos começando agora a transmissão ao vivo e sei que o assunto aí é muito importante para o nosso último bloco, a mobilização popular para a CONAP 2022. Diga, Fátima. Pilar da educação aqui para a reconstrução do país, né? A gente fala aqui nosso legado lá. Bom, eu quero aqui dar meu boa tarde. Ô, Abicalil, Selma, enfim, meu boa tarde aí, Tereza, a todos os queridos companheiros e companheiras. E, rapidamente, Abicalil, aqui registrar a minha alegria, né? Estou recebendo nesse exato momento, né, o professor Heleno, Dourado, Brandão, junto aqui com a representação do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Rio Grande do Norte e a nossa equipe, né, da Secretaria de Educação, para que a gente possa dar andamento aqui às tratativas com vistas à realização da CONAP, que eu quero dizer aqui da minha imensa alegria, está entendendo? Enquanto professora, hoje na condição de governadora do Rio Grande do Norte, né, sediar esse importante evento. É uma alegria imensa, imensa. E, ao mesmo tempo, claro, parabenizar aí a Perseu Abramo, né, por essa imensa contribuição que a Perseu Abramo tem dado em prol do desenvolvimento do nosso país e com essa agenda aí voltada para a questão da educação. Isso renova cada vez mais a nossa esperança, a nossa confiança que o Brasil vai voltar a ser feliz na educação, Abicalil. Valeu, Fátima. Quero aqui, em nome da Fundação Perseu Abramo, de todos os nossos parceiros reunidos, o BCM, a Revista Fórum, o Brasil do 247... E essa compreensão aí, Abicalil, vocês... e a TV PT por essa alegria de dar esse furo de participação aqui e de decisão em torno da nossa Conferência Nacional Popular de Educação no mês de julho na cidade de Natal, dando brilho e luz para a esperança que voltará para todo o povo brasileiro na sequência. Mas vamos continuar nosso papo aqui pela nossa transmissão, seguindo com Selma Rocha, logo depois entramos com Helena Araújo. Selma, como eu estava comentando, o Plano Nacional de Educação de 2014 foi produto de uma Conferência Nacional de Educação, foi sancionado sem vetos ainda pela presidenta Dilma, mas teve sua trajetória interditada com o golpe de 2014. O movimento social, você acredita, ainda tem bem claras as marcas que nos levaram até a consequência do Plano Nacional, com debates organizados nas conferências. Quais essas marcas você destacaria como sendo fundamentais no âmbito da educação, neste horizonte de ter uma educação democrática para o país inteiro? Eu acho... Abriu o seu som? Opa, desculpe. Está aberto, está aberto. Está aberto, está aberto. Vamos lá. Eu acho que o Plano Nacional de 2014 foi uma conquista extraordinária. Apesar de todas as negociações, de todas as mudanças que o texto sofreu em função das negociações e da proposta original que saiu da Conferência Nacional de Educação. Eu destacaria, eu digo que é um dos textos mais importantes, porque ele avança a partir de duas emendas que significaram, na verdade, uma mudança estrutural no Brasil em relação à educação básica, que foi a Emenda Constitucional 53, que instituiu o piso, a perspectiva de carreira nacional, e o Fundeb, um fundo para toda a educação básica, e a Emenda Constitucional 59, que, além de estender a obrigatoriedade e transformar em direito público subjetivo a educação de 4 a 17 anos, trouxe
a perspectiva de que o plano fosse ordenador do Sistema Nacional de Educação, melhor dizendo, articulador do Plano Nacional de Educação. Então, essas duas emendas constitucionais e todo o processo de mudança na LDB e as políticas nacionais que antecederam o Plano Nacional, elas mudaram a condição tanto do ensino superior, da graduação e da pós-graduação, articulada com a pesquisa no país, como mudaram a educação básica, assegurando que nós tivéssemos políticas para educação quilombola, educação no campo, educação profissional, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Acho eu que essa é a primeira coisa que eu destacaria no plano, o fato de nós termos metas conhecidas pelo país para todas esses níveis e modalidades de educação. A segunda questão, que foi uma vitória, né? Isso é um debate no Brasil desde 1989, quando nós começamos o debate na campanha do Lula em relação à vinculação dos gastos, dos investimentos em educação com o PIB brasileiro. Depois de muitas batalhas, de muitas discussões no país envolvendo a sociedade, nós conseguimos estabelecer essa vinculação e ainda garantir recursos do pré-sal para compor o dinheiro da educação, além dos recursos vinculados e da parcela do Fundeb, da maior parte que compõe o Fundeb, para conseguir que a educação pudesse ter estabilidade no que se refere aos prédios, à manutenção, às quadras, às bibliotecas, à tecnologia, do que nós nos ressentimos tanto no processo da pandemia, e, ao mesmo tempo, assegurar uma política de valorização dos professores que permita tornar a escola, de fato, não só um lugar onde todos os insumos estão garantidos, mas um lugar de elaboração pedagógica, um lugar de pesquisa, um lugar de formulação, um lugar em que, de fato, os professores trabalhem como intelectuais e onde a escola não pretende adaptar as pessoas à sociedade, mas contribuir para que as crianças, os jovens e os adultos conheçam os vários campos do conhecimento, não só pelas informações que a escola transmite, mas também pela compreensão dos fundamentos que sustentam essas áreas. Então, Carlos, eu diria que a questão do financiamento, a questão da ampliação dos direitos, das metas específicas, a perspectiva de valorização dos profissionais, as metas 17, 18, toda a política de formação dos professores, tudo isso constituía uma engrenagem inteira para que nós pudéssemos alcançar, de fato, o direito à educação no Brasil. E há algo importante que merece muito aperfeiçoamento de nossa parte no país, que é a avaliação nacional. Ou seja, é preciso combinar a avaliação da educação superior com a educação tecnológica, com a avaliação da educação básica, e é preciso também que nós possamos pensar num sistema nacional de avaliação, e aqui eu já adianto questões que, no meu entendimento, deverão ser pensadas no futuro no Brasil, um sistema de avaliação que leve em consideração a avaliação dos sistemas municipais, estaduais, e que leve em conta a avaliação da escola. Aliás, algo que, na minha opinião, o substitutivo sobre o Sistema Nacional aprovado no Congresso recentemente aponta a ideia de que os sistemas tenham mecanismos próprios de avaliação. Há muita coisa a aperfeiçoar no plano. Meu tempo já acabou, mas apenas diria que essas questões todas a aperfeiçoar partem de uma base que envolve uma ampla mobilização da sociedade brasileira, e depois eu quero falar mais no outro bloco sobre essa mobilização, que é muito importante na história do país. Sem dúvida alguma, Selma. Muitíssimo obrigado, mas vou pegar um gancho que você deixou sobre a meta de financiamento da educação e esse último, sobre o papel da escola, o que significa não traçar uma escolarização, o itinerário, que é uma palavra que está em moda, apenas para subordinação da exploração de mercado,
em empregos pouco qualificados e sem proteção social. E aí aproveito, Tereza Leitão, a sua presença para fazer um comentário do que era o Plano Nacional anterior, que foi justamente a meta de financiamento que foi vetada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, na primeira edição do Plano Nacional de Educação, cuja sequência se deu até o ano de 2011. Isso demonstra claramente que os neoliberais sempre disputaram os rumos da educação brasileira, inclusive interferindo sobre o processo de financiamento, a disputa do fundo público e agora querendo decidir sobre a gestão propriamente até pedagógica das escolas. E nesse itinerário do debate da disputa do fundo público, surgiu a grande, aspas, novidade da Base Nacional Comum Curricular e a recente a recente reforma, chamada reforma do ensino médio. As marcas políticas neoliberais, Tereza, têm assumido formas muito agressivas, particularmente depois de 2016. Teve aquele ciclo de Collor e Fernando Henrique e retorna agora com muito peso depois do golpe. Você pode destacar algumas das agressões mais evidentes desses neoliberais que estão cobiçando cada vez mais, não apenas o fundo público, mas o controle da educação nacional? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Selma. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse Pauta Brasil tão importante para nós. Depois do esforço de elaboração dessa revista Teoria e Debate, num ciclo de muitos debates envolvendo o NAP, a CAED, o núcleo do PT na Câmara, nós estamos bem felizes porque o esperançar nos move. Esse é o ano da esperança, é o ano da virada, e, sem sombra de dúvida, a chamada da nossa revista ela é muito propícia. Nós queremos realmente que a educação seja esse pilar. Carlos, você fez memória do primeiro PNE, que eu destaco, além de todo o processo que evidenciou o pensamento neoliberal naquela época, hegemonizado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, um movimento também que levou aquele PNE a ser o primeiro construído totalmente pela sociedade. Os CONEDs, que eram as conferências de educação, onde o movimento social, notadamente o movimento sindical, prefeituras progressistas, as universidades, foram capazes de realizar um feito muito importante na história da educação brasileira. Evidentemente que precisamos da institucionalidade na hora de protocolar o nosso plano, nos valemos dos mandatos vinculados à nossa causa. E Fernando Henrique vetou, como o pacto anterior foi também rasgado, assim que ele assumiu, o pacto do governo Itamar, que poderiam ter dado uma reestruturada bem importante na educação. Na luta, nós não partimos do zero, mas no contexto das políticas, nós tivemos que reconstruir muita coisa a partir desses governos. E o neoliberalismo ele se fez muito presente na educação, através da tese da qualidade total, que nos levou a adjetivar a qualidade que a gente sempre defendeu historicamente, Passamos a categorizar como qualidade social da educação, que dá justamente um diferencial que hoje se manifesta de forma muito, muito nítida, que é a ausência de participação popular. Por que a qualidade social, ou socialmente referenciada, ela é defendida por nós por conta de um modelo de gestão participativa e democrática que nós defendemos, não apenas para a escolha dos gestores, mas para todo o desenrolar do projeto político-pedagógico nas escolas. E aí começa a nossa principal contenda, com os avanços desse projeto hoje, num governo ultraliberal, com cortes de autoritarismo que se manifestam muito firmemente, muito fortemente na área da educação. Então, após a PEC do teto, ainda no governo Temer, houve uma reestruturação do Conselho Nacional de Educação, que evidenciou justamente esse modelo de representação política e da sociedade no órgão regulador máximo do sistema, que é o Conselho Nacional de Educação. De Conselho de Estado, ele passou a ser um Conselho de Governo. Isso é uma marca muito forte da forma, como os neoliberais ainda se apresentam no nosso governo, no nosso país,
Antes eram convênios, era o Banco Mundial, eram os acordos com o FMI, hoje a coisa é mais escancarada, digamos assim. Selma tocou no assunto, que é o assunto também muito estratégico da parte deles, que é a disputa pelo espaço público da educação. Não apenas os fundos públicos, mas a disputa pelo próprio espaço das escolas públicas, para quê? Através de quê? Essa privatização da gestão, que se dá com referenciais empresariais, sim, de meritocracia, né, de exclusão, de sucesso individual, se apresentam nas matrizes pedagógicas, nos planos pedagógicos, que negam a inteligência estratégica e formuladora do serviço público, dos servidores e das servidoras públicas, e trazem tudo devidamente empacotado das fundações, que fazem o processo de formação de professores, inclusive, para aprenderem a executar aqueles pacotes, onde não cabe questionamento, onde não cabe contraponto, onde não cabe conflito, onde não cabe polêmica, enfim, onde não cabe a alma, né, de uma educação emancipadora. Bom, a Tereza está se referindo às fundações empresariais, aquelas Sim. fundações que representam Sim. grandes conglomerados financeiros, produtivos, o chamado Sim. PIB nacional. Selma, Sim. um dos capítulos exatamente que a Tereza vai retomar em seguida fala dessa mercantilização instrumental do espaço educativo, não apenas da administração do recurso público, que é derivado do imposto de todos nós. Aliás, mais de 80% do imposto dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque vem do consumo, dos nossos salários. É a alma da educação, Carlos. É a gestão, é a avaliação dos estudantes, é o projeto pedagógico. Exatamente. Você acredita, Selma, que esse é o fenômeno que procura substituir a política pela técnica, pela tal competência técnica, pelo mérito do desempenho? Você acha que tem caminho diferente? O que vem por aí? Competência técnica é a aparência. A meritocracia é a aparência do fenômeno, mas o fenômeno de verdade, na minha opinião, é a ideia de que a lógica do mercado tem que prevalecer e o léxico do mercado, as suas palavras, a sua forma de compreender o mundo tem que prevalecer no interior das escolas. Eu acho que é muito importante a gente dizer uma coisa. Na época da ditadura, o que aconteceu no Brasil? E em vários outros momentos, né? Em 1937, em geral, nos momentos autoritários, isso teve mais força. O pensamento liberal buscava assegurar deslocamento do fundo público para as bolsas de estudo. Então, como é que era garantido o atendimento? Há definições na Constituição de 67 que dizem o seguinte: nós queremos atender as crianças preferencialmente no ensino privado, por meio das bolsas de estudo. Ou seja, a garantia do direito deveria ser estabelecida a partir de uma rede privada. Com a Constituição de 88, a nossa rede pública se expandiu no calor da reorganização do país e dos influxos todos, da mobilização, do trabalho do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na Constituinte, que foi extraordinário, agregou entidades sindicais, entidades de pesquisa. Bom, o que acontece hoje? Hoje, nós temos a força do mercado disputando o fundo público e disputando a direção e o rumo das escolas públicas. Eu acho que isso é muito importante a gente compreender. Vejam o que aconteceu com a situação das plataformas em vários estados durante a pandemia. Isso já era um projeto. A pandemia acabou fortalecendo essa possibilidade. Então, o que aconteceu com as tais plataformas? Em muitos estados do Brasil, os professores tiveram que passar, isso que a Tereza estava dizendo, a reproduzir o conteúdo da base, ignorando toda a função social da escola, que é pensar, problematizar, criticar, discutir a origem dos conhecimentos. A base tem uma questão muito importante, porque ela elimina as disciplinas. E, na verdade, o que são ensinadas nessas plataformas são as competências.
Então, nós estamos vivendo no Brasil uma fusão de empresas que abriram seus capitais nas bolsas de valores, captam dinheiro e aquilo que as autoriza a estar no mercado educacional são precisamente as avaliações internacionais e a base. Então, é muito importante entender que esse discurso sobre a meritocracia, sobre a competição, ele elimina e aprofunda a desigualdade. Por quê? Porque ele ignora as condições de cada um, as condições verdadeiras, não só as condições sociais e as condições familiares, que são importantes, mas ele ignora as condições de cada criança. Ao tratar as crianças como carentes, o discurso liberal no nosso país mata a potência das crianças. Eu elimino a chance delas serem, de fato, pessoas que podem ter na sociedade um lugar não só pela via da ascensão social, mas da participação política, da discussão de rumos do nosso país. As crianças da periferia, os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras no nosso país, podem criar, podem pensar. O governo Lula e o governo Dilma, os governos, né, mostraram com clareza, o ProUni foi uma prova disso, a política de cotas, de quantos meninos, de quantas meninas negras que não teriam chance nenhuma nesse país foram brilhantes. Estão na pós-graduação hoje, estão trabalhando e estão mostrando ao mundo que, quando há investimento, não é só igualdade de oportunidades, não. É garantir o acompanhamento desses meninos, é garantir assistência estudantil, é garantir o apoio à escola, é garantir o apoio às famílias. Vejam o que se representou o Bolsa Família para a condição especialmente das mulheres, assegurarem a educação dos seus filhos. Então, nós estamos falando aqui de um processo em relação ao mercado que, na verdade, é uma fabulação. Essa ideia de que a concorrência gera qualidade não é verdadeira. A colaboração, a cooperação, o trabalho coletivo dos professores, a investigação, o trabalho nos territórios, a organização das comunidades, a participação das comunidades na escola, concorre muito mais para a qualidade do que esta ideia que tem décadas, a base não tem nada de novo. Essa lógica de que nós vamos reproduzir conteúdos na escola e fazer recuperação paralela e avaliar depois, tem décadas no Brasil. Então, é preciso que a gente olhe para isso nos governos estaduais e problematize muito essa lógica nesse momento, Carlos. Pois então. Tereza, você, olhando assim à sua volta e tudo o que está circundando o processo educacional, não apenas na educação básica, enxerga que esse caminho tem volta, que a liga entre esses fatores que a gente estava tratando, eu estou falando a palavra liga com múltiplo sentido, a liga. Essa liga que une esses determinados movimentos, você acha que tem como nós enfrentá-los e quais seriam as estratégias fundamentais para pôr em curso aquilo que nós chamamos de resistência, onde essa potência que está viva na escola, na vida acadêmica propriamente dita, do que é o processo pedagógico, possa reverter esse quadro? Eu acho que sim. Eu acho que esse é o ano onde nós estamos preparando a festa, né? Desde o ano passado, discutindo o nosso plano de reconstrução. Eu acho que quando a gente se propõe a reconstruir, a gente se propõe também a fazer um rigoroso diagnóstico da situação em que o Brasil se encontra. Isso tem que ser feito com muita honestidade intelectual, mas também com muita liga, usando sua palavra, né? Com muita liga com a realidade de vida das pessoas mais atingidas. O Brasil voltou ao mapa da fome. O Brasil voltou à pobreza extrema. O que é que a educação tem a ver com isto? Como é que a educação contribui, como vinha contribuindo, para uma inserção soberana, crítica, né, dos estudantes na sociedade? Então, para mim, essa reconstrução ela tem que partir de uma base do que a gente já fez, do que nós fizemos nos nossos governos anteriores,
do que foi desconstruído, mas ela precisa avançar. Ela precisa avançar porque as modificações na sociedade estão cada vez mais aceleradas, cada vez mais interligadas por outros fatores que a educação precisa acompanhar. A gente lá antigamente, você lembrou quando eu era orientadora educacional, né? A gente falava assim, o currículo oculto das crianças. Você, como diretor de escola, acho que lembra disso. O que era o currículo oculto? Eram os ensinamentos que as crianças traziam para a escola e que a escola não estava no seu roteiro normal, não é? Mas que tinha que ser considerado. As crianças de classe média alta tinham um currículo oculto muito elevado, geralmente de aulas particulares, de outros componentes que a escola não favorecia. Uma língua estrangeira, um estudo de música, de balé, né? Hoje, isso tem uma outra conotação. Avançamos muito na leitura do aluno real, né? O estudante real. Então, acho que essa relação da escola com o mundo, mais do que nunca, ela tem que ser considerada nesse processo de reconstrução. Evidentemente que o básico tem que ser também considerado. E esse básico está todo contido. O básico que eu digo não é o elementar, é o básico nas linhas mestras do que não pode faltar. O que não pode faltar na condução de um grande processo de reconstrução da educação. Tem muita coisa boa. É como Selma disse, o Plano Nacional não é completo, mas ele é muito bom. Ele é muito bom e é por isso que ele está engavetado, né? Então, o desengavetamento do Plano Nacional de Educação é fundamental. A recomposição das suas metas e estratégias, onde paramos, o que é que precisamos fazer. Uma discussão que começou muito bem, está sofrendo alguns atropelos na tramitação no Congresso Nacional, que é o Sistema Nacional de Educação. Ainda ontem falávamos disto, né? No entendimento de que não é uma cópia do SUS, não é um sistema único, é um sistema nacional. Então, essa ideia de nação, essa ideia de unidade, né, que a educação precisa ter em tudo o que é previsto no seu andamento natural, que foi rompido. Foi rompido. A gente vinha trabalhando referenciais de inclusão na educação de forma muito bonita. Inclusão social, inclusão de raça, de etnia, sem preconceitos, com orientação sexual, trabalhando isso dentro da diversidade do povo brasileiro. Isso tudo foi cortado. Hoje você vê numa escola cívico-militar um aluno voltar porque o cabelo está muito assanhado, porque o cabelo tem que ser amarrado, porque o cabelo está parecendo um ninho de pássaro. O que é isso, minha gente? Essa desumanização no trato das pessoas que fazem a educação. E o foco, o objeto, a razão de ser, são crianças, adolescentes, jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estar na escola na chamada idade certa. Veja que responsabilidade. Então, eu vejo, Carlos, que tem muito dessa subjetividade do acolhimento, da consideração da dimensão humana das pessoas. E as regras básicas de financiamento, de gestão, de organização do sistema, de valorização profissional, está tudo muito bem contido e muito bem descrito no Plano Nacional de Educação. A reconstrução prevê uma releitura do plano, não diria uma releitura no aspecto do que ele se propõe, mas uma atualização daquilo que a gente pensou naquele momento, o que foi desconstruído até então e o que a gente vai apontar como horizonte de felicidade, como horizonte de afirmação de direitos, que mais do que nunca a gente precisa afirmar que a educação é direito. Então, veja só, Selma, essa ponte toda que a gente está aqui descrevendo do que ocorre na educação básica também tem reflexos e repercussões no ensino superior. Aliás, quero agradecer aqui quem está nos acompanhando pelo YouTube, registrar a presença importante do nosso companheiro Tadeu Almeida, que é empregado do setor privado de oferta, em que divulgou esses dias um estudo interessantíssimo
sobre a mercantilização da educação superior brasileira. Quero agradecer, Tadeu, a você, ao Chico Bicudo e a Lidiane, que editaram aquele estudo, que será muito importante para uma próxima edição, quem sabe até aqui no Pauta Brasil. Mas, Selma, retomando o que a gente estava comentando sobre o ensino superior, o combate às instituições públicas de ensino superior e às políticas que nós desenvolvemos do ponto de vista do seu vínculo com a sociedade e o Brasil reais, inclusive pela política de cotas, mas não apenas nisso, pelo fortalecimento da extensão da pesquisa, pela interiorização da universidade, dos institutos federais, da educação técnica e tecnológica voltada ao desenvolvimento local, aos territórios, como você muito bem indicou, é, ao mesmo tempo, também um compromisso de humanização dessas instituições, de humanização da política de educação, que não opõe básico e superior e não quer apenas uma educação pobre para pobres, como querem alguns, deseja uma parcela da sociedade. Você acha que é factível essa aproximação cada vez mais próxima da universidade pública, com os interesses reais, valores reais, dinâmicas reais da população e como é que eu digo, demandas reais da população brasileira, na sua maioria, para um processo de desenvolvimento que efetivamente nos coloque dentro dos fundamentos da República, de promover uma sociedade igual, solidária e justa? Que caminhos você imagina que possam ser apontados por nós nesse momento e quais os agentes que precisariam urgentemente ser mobilizados? Essa questão é muito importante, Carlos, porque ela diz respeito àquilo que nós apontávamos nos governos, né, Lula e Dilma, a ideia de que a educação é da creche à pós-graduação. Isso não é uma frase de efeito, isso diz respeito a um projeto de país que tem, de um lado, a universidade pública como o ente efetivo que vai realizar a pesquisa. Porque as instituições privadas fazem pesquisa, mas fazem pesquisa para os seus objetivos, que são objetivos comerciais, mercantis. A universidade, o seu nome diz, ela pensa o conjunto, ela está voltada para a sociedade. E a pesquisa científica no nosso país, evidente que tem impacto na produção econômica, né, o desenvolvimento científico-tecnológico, mas ela tem impacto e pode ter também na capacidade de, em todas as áreas, por exemplo, como as humanidades, construir reflexão crítica sobre o país, sobre as regiões e sobre possibilidades de articulação com necessidades econômicas, sociais e culturais de cada lugar. Eu falo isso porque me parece que essa perspectiva da extensão, além, né, da formação, da docência em relação aos estudantes e da pesquisa, ela pode ter no país um lugar, acho eu, mais forte. Acho que as universidades têm que ser convidadas a participar do debate dos rumos das políticas. Se nós tomarmos os temas contemporâneos que hoje mobilizam o mundo, como a questão ambiental, parece indiscutível que as universidades têm um aporte enorme e que elas podem contribuir muito para que nós possamos discutir, por exemplo, a superação de uma estrutura produtiva baseada, por exemplo, no carbono. Ela pode discutir fortemente mecanismos de produção que não sejam destruidores da natureza. Ela pode discutir mecanismos de produção que mantenham a floresta em pé e que assegurem a qualidade do ar, da água. Para dar um exemplo, eu falo da questão ambiental porque todos viram, né, o último relatório da ONU e os riscos que nós estamos correndo em menos de uma década de chegar a um ponto de não retorno no planeta. E os cientistas do mundo estão alertando sobre isso, e é preciso que nós, um país que tem uma floresta e uma riqueza natural, temos água, temos um patrimônio ambiental extraordinário, pensemos concretamente como é que a universidade, nos marcos da sua autonomia, que eu quero aqui reiterar, sem autonomia não há pesquisa livre, não há pesquisa científica.
É importante que nós digamos isso, porque o ex-ministro Weintraub vivia explicando para o país que filosofia era coisa para rico estudar. Filosofia, antropologia. O que importa mesmo é colocar a universidade para desenvolver e ter prioridade em áreas que sirvam ao mercado. É o contrário, a universidade, evidentemente, vai discutir com o mercado, evidentemente, vai discutir com os padrões de desenvolvimento do país, mas o seu lugar é um lugar de vanguarda, de pensar transformações para o bem de toda a sociedade. E não fazer com que a pesquisa e a produção estejam subordinados aos interesses de mercado imediatos. Acho que essa é uma questão importante. Outra coisa que eu queria destacar é o processo de interiorização e a importância que isso pode ter para o desenvolvimento local e regional. Há pesquisas já no Brasil que mostram que a chegada das universidades em várias regiões significou a possibilidade de apoio aos governos locais no que tange as políticas públicas, mas significou também uma mudança no desenvolvimento econômico daquela região, porque ela traz com ela profissionais, ela traz com ela o problema da moradia, gente que precisa se instalar naquele lugar. Então, toda uma rede de serviços passa a ser necessária para que a universidade se torne esse pilar. E acho eu muito importante que os governos locais possam chamar os institutos federais, as universidades, para esta reflexão sobre o regional, o territorial e o local. Não só do ponto de vista econômico, Carlos, mas também cultural, também social. Eu acho que nós, cada vez mais, devemos pensar isso também integrando, no âmbito da integração latino-americana, as nossas universidades, com universidades do mundo, mas eu quero sublinhar com as universidades latino-americanas, para que nós possamos pensar a integração latino-americana em termos mais amplos, em termos científicos, em termos tecnológicos, em termos culturais, para que, de fato, nós tenhamos condição de ter um mundo multipolar, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista das relações entre os Estados-nação. Acho que a guerra, nesse momento, atualiza essa necessidade de uma forma muito evidente, quase incontornável, eu diria. Tereza, a Selma acaba de mencionar a guerra, e há muitas formas de guerra, entre elas o que nós estamos vivendo hoje, do novo arranjo global, do comando, digamos assim, do chamado mundo ocidental, do capitalismo, do neoliberalismo, como uma aposta única, né, de convivência humana, de modo de produção, que apartará, segundo vários analistas, 2/3 da juventude na próxima década, de qualquer possibilidade, inclusive, de atividade produtiva. Não só da atividade criativa, mas da atividade produtiva, e colocando, inclusive, numa situação de subsistência sob risco. Já alguns já pensavam, aqui mesmo no Brasil, que a pandemia nos faria um grande serviço, que era matar os mais idosos e, com isso, diminuir despesas da Previdência Social. Lembre-se da reunião lá de 20 de abril do ano de 2020, aquela que vazou dos ministros com o capitão-presidente, para a gente ter ideia. Hoje mesmo foi publicado um estudo que nós voltamos à etapa anterior aos anos 2000, em termos de desigualdade, no caso brasileiro, de destruição de conquistas de sobrevivência e de humanização da sociedade. Você acredita, Tereza, que nós tenhamos como o pilar da educação fundamentado, fincado, como realização dos objetivos da República, realmente um passo decisivo para que a reconstrução se sustente no próximo governo? E mais, você acha que só a conquista do governo nos garante essa retomada? Não. Por isso que os comitês populares de luta são tão fundamentais, né? A retomada do governo se dará, assim eu espero, democraticamente, pela via institucional, pelo voto. Não tivemos força de fazê-lo por outras vias, que seriam também, né, constitucionais. Embora o recente histórico tenha comprovado que a Constituição foi superada pelo golpe. Mas há de se ter, nesses comitês populares de luta,
um passo adiante da sua presença na sociedade, que é a organização do povo. Por isso que a educação é tão importante, né? A organização social é muito importante. O exemplo que você deu, Carlos, da pandemia, é um exemplo muito cruel, mas ele é muito real. Nós que vivemos na educação sabemos o significado que a Covid-19 teve nas nossas vidas. Na vida das mães, que geralmente são aquelas que suportam e que coordenam o processo de aprendizagem dos seus filhos, na vida das mães que são professoras, porque tinham que responder a seus filhos que estavam em casa na aula remota, e da aula remota para os filhos estudantes, os seus alunos nas escolas. O resultado disso foi um déficit muito grande de aprendizagem, porque, embora as aulas remotas tenham servido muito importante, de maneira muito importante, a manutenção do vínculo com a escola, para dizer ao aluno, olha, a gente está lembrado de você, viu? Você está longe da gente, mas a gente sabe que você existe. Isso foi importante, mas na construção do conhecimento, o déficit foi muito grande. Além disso, a dificuldade de acesso por falta de equipamento tecnológico, ou porque não tinham o equipamento, ou porque a rede não chegava. Isso foi uma coisa muito generalizada nas periferias, nas áreas rurais. Então, muito difícil. E nós estamos com um déficit de aprendizagem imenso para repactuar. E não é apenas um reforço escolar que está em jogo. Não são apenas as novas oportunidades de ensino que precisam ser revisitadas. É um novo processo de organização da escola. Da escola. Qual é a função social da escola? Nesse momento, Paulo Freire tem que ser muito lembrado. A escola é, para muitas das nossas crianças, muitas das nossas famílias, é o único equipamento cultural disponível, que ela entra sem pagar, que ela tem uma merenda, que ela tem convivência com outras crianças da sua idade, que deveria ser um espaço limpo, bonito, arejado, com árvores plantadas, com sombra e água fresca, como a gente diz. Em muitos lugares é fruto, né, de gestões responsáveis, fruto de muita iniciativa importante do poder público, fruto de muita mobilização dos sindicatos, do movimento estudantil. Existe essa realidade que precisa ser muito valorizada, aperfeiçoada e ampliada. Eu penso que, no momento dessa reconstrução, a escola tem que ter um papel revolucionário nesse sentido, de acolhimento, de troca de vivências, para ser um espaço que dê esse suporte a uma gestão diferenciada. Nós não vamos ter, mesmo que tenhamos o mesmo arco de alianças, mesmo que tenhamos as mesmas personagens políticas, mesmo que tenhamos as contradições de uma relação com o Congresso Nacional sempre muito difícil, mas a conjuntura é outra, o contexto é outro, o governo ao qual nós, se Deus quiser, vamos substituir, deixa um rastro de destruição, vem deixando um rastro de destruição muito forte. Então, a escola vai ter que promover muito esse reencontro com a vida. A escola vai ter que promover muito esse reencontro com a felicidade. Tem que dizer aos estudantes, vocês ficaram 2 anos distante de nós, mas nós estamos aqui e queremos fazer diferente. Queremos fazer de uma maneira que a gente supere, né, esses 2 anos de inatividade política, de distorção de valores, e queremos construir uma coisa diferente. Aí entra uma questões bem concretas, que a gente, nesses 2 anos, viu que avançaram muito, como a transição digital, por exemplo, mas entram também novos valores de relacionamento entre professor e aluno, entre os próprios alunos, na nossa própria formação. As lacunas que são evidenciadas na nossa formação hoje trazem muito essa questão que Selma coloca: que mundo é este em que nós vivemos? O que é que significa um mundo multipolar?
Onde o Brasil vai ficar aí? Quais são as nossas potencialidades? Como a educação vai se relacionar com isso na formação de nossa juventude? Essa juventude que deixou a escola. Tem muitos estados tendo que fazer busca ativa, né? O abandono escolar foi imenso no ensino médio. Então, isso tudo é desafio de um cotidiano que eu espero que nos aguarde. Que nos aguarde. Veja, nos aguarde o encontro o reencontro com a felicidade e a redescoberta da alegria. Nós estamos indo já para o próximo bloco, faltam menos de 10 minutos para a gente encerrar, e quero que vocês ainda tenham uma participação nesse nosso círculo de conversa sobre o que virá e a aposta que nós estamos fazendo para o futuro. Observa você que está nos acompanhando pelas redes sociais da Fundação Pessoa Abramo, do Partido dos Trabalhadores, do DCM, da revista Fórum, do Brasil 247, que está disponível aí na linha de comentários o site para você acessar ao nosso caderno temático, Teoria e Debate. Você pode observar aí o link que está disponível. Aos comentários importantes, como, por exemplo, da nossa companheira lá de Brasília, Maria Luísa Pinho, que aponta os dados sobre os 74 milhões de brasileiros maiores de 18 anos que não completaram a educação obrigatória, essa de nível médio. E mais, a estimativa de que 80 milhões estão aptos ao trabalho, não terão emprego no próximo período, coisa que a gente já comentou aqui. Como reencontrar a felicidade e a alegria num cenário desse? Ou com a notícia que vem aqui do Mato Grosso, da rede de educação profissional, que está toda entregue à administração privada de fundo público, transferida para a iniciativa privada, para a gente entender, que não são fenômenos locais. Então, Selma e Tereza, vocês que estão nos acompanhando, dá a curtida aqui, se você gostou, dá o like na nossa live de hoje, compartilhe esse link com seus amigos, companheiros, companheiras, vizinhos, colegas de trabalho, aliados ou adversários dessa trajetória, porque a gente quer reconstruir o Brasil, reencontrar a felicidade e a alegria. Para vocês duas, nesse círculo final da nossa conversa de hoje, porque virão outras pautas Brasil, você se lembra que toda segunda, quarta e sexta há esse horário reservado do Pauta Brasil na mesma rede. Como vocês interpretam, orientam e conjugam, na verdade, o que chama o nosso caderno temático? Esperançar como verbo, projeto e ação política. E qual calendário já está vizinho de nós aí? Já a partir de sábado, logo amanhã. Selma? Então, eu começo dizendo que, na minha opinião, a questão que a Tereza traz sobre a pandemia é central. Nós precisamos retomar nas escolas brasileiras um processo de acolhimento e investigação sobre o que aconteceu com as crianças. Muitas perderam os pais, muitas hoje são órfãs, muitas viveram situações de miséria, de desagregação brutais. Então, não se trata de uma recuperação apenas. Se trata de uma retomada de processos educacionais que tem que envolver, a meu juízo, ciclos mais amplos e fluxos internos de trabalho, levando em consideração o momento que cada criança está do seu desenvolvimento cognitivo e de acesso ao conhecimento. Isso significa, em termos mais amplos, que nunca foi tão necessário que nós defendamos uma escola que traga para o seu interior a tecnologia sob a coordenação dos professores. Nunca foi tão necessário defender uma escola pública em que os professores sejam concursados, que todos os professores da escola sejam concursados e que toda discussão sobre as plataformas de preferência públicas estejam no seu interior para um trabalho pedagógico que é coordenado pela figura do professor. E o trabalho é de elaboração, não é de reprodução, não é só de difusão de informações. Poucas. Isto é, repito, a difusão da pobreza cultural para os pobres. Não. Então, essa é a primeira questão, a defesa intransigente dos professores e a defesa intransigente da escola. E quando eu uso a palavra intransigente, eu estou me referindo à radicalidade desta defesa. Acho que nós podemos
trazer as melhores contribuições do mundo para o interior da escola, mas é nela que os processos têm que se resolver, serem construídos no âmbito das políticas municipais e estaduais. A segunda questão é a defesa igualmente intransigente dos fundos públicos. Acho eu que é preciso que nós conversemos muito fortemente com a sociedade sobre aqueles setores que, olhando para o Fundeb, vendo valores muito expressivos do orçamento nacional, pretendem disputar com o setor público a oferta da educação para ter acesso a este fundo público. Então, é muito importante que nós façamos uma defesa intransigente do dinheiro para a escola pública. Nós sabemos que a nossa Constituição dá abertura para outras lógicas, mas, neste momento, isso é fundamental. E a última coisa que eu quero dizer. O nosso país tem uma linda tradição e nós, aqui nesse debate, somos filhos dela. Desde a CBS, passando pelo Fórum Nacional de Educação em Defesa da Constituinte e as CONEDs, o Fórum Popular, o Fórum Nacional de Educação e o Fórum Popular, tiveram um papel fundamental na mobilização da educação nacional para a discussão destes grandes temas e dos avanços em relação à educação técnica, universidade, educação básica e tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Isso é precioso para nós. E esta tradição tem que ser muito valorizada para que esse universo de esperança e felicidade se construa. Eu acho que nós somos uma geração feliz. A nossa geração, Carlos e Tereza, porque nós experimentamos isso com o nosso corpo, com a nossa cabeça, junto com milhares de pessoas no Brasil. E isso é encantador. Eu acho que isso nos fez... Nós estudamos, todos nós trabalhamos, mas esta experiência coletiva de formulação que a educação construiu na sua história nos ensinou muitíssimo. E acho que nós somos pessoas mais felizes e queremos o nosso país feliz de novo, apoiados nessa experiência de construção coletiva. É isso. Olha, muito obrigada por ter tido essa oportunidade de participar aqui com vocês e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Foi um prazer essa conversa hoje à tarde, neste final de tarde. Tereza, estamos sextando. Seu som, Tereza? Foi um bom sextou, né, Selma? E Carlos, então, veja, a gente vivenciou, ou ainda está vivenciando, o ano Paulo Freire, o ano do centenário Paulo Freire. Eu coordenei aqui na Assembleia Legislativa uma comissão interinstitucional. Foram experiências belíssimas. Envolvemos, inclusive, um concurso do pensamento Paulo Freire nas escolas, de várias maneiras, postais, vídeos, textos, dramatizações, foi muito bonito, né? Fizemos um livro, e o que eu observei é que, como a educação é um espaço importante de polêmica, de conflito e de contradições, a gente estava com um governo que queria banir Paulo Freire, era o segundo exílio de Paulo Freire, a gente estava com um governo que quis até tirar o título de patrono da educação de Paulo Freire. E o centenário dele trouxe à tona todo esse significado do esperançar, de uma maneira tão forte, porque foi num espaço tóxico, no espaço tóxico que a gente está vivendo hoje na educação, como é forte o esperançar. Né? Ele se impôs, todo mundo, todo o Brasil, as universidades, as escolas, muitas gestões, celebraram o centenário de Paulo Freire, apostando muito nesse pensamento do esperançar. Por que isso foi importante? Porque a disputa é ideológica. E Bolsonaro aposta nessa disputa. A aposta de Bolsonaro é ideológica. De uma mão, ele tira os recursos. Com uma mão, ele diminui. Com uma mão, ele faz a corrupção. Com uma mão, ele faz os desmandos que a gente vê e pega. E com a outra mão é a guerra, é a guerra cultural, é a guerra da ideologia da educação. São os ministros terrivelmente fundamentalistas. Eu não sei o que é que vem agora nesse quinto ministro, né? Espero que não seja um conjunto dos 5 que saíram, dos 4 que saíram, que vai dar um monstro, né? Então, acho que o esperançar
ele traz muito isso para a gente, como a gente pode colocar em um projeto de ação, em um plano de governo, essa dimensão que Paulo Freire tanto nos ensinou. Esperançar, primeiro, não é ficar sentado, né? Como ele diz, não é do verbo esperar. A esperança é um movimento ativo, é estar na rua amanhã, por exemplo, no Fora Bolsonaro. É mover-se em torno dos comitês populares, os comitês populares de luta, né? É fazer o debate no campo das ideias, é não se acanhar, é somar, é agregar, esperançar esse movimento ativo e, como disse Thelma, eminentemente coletivo. Eu acho que esse é o grande salto de qualidade que nós, da educação, que gostamos muito de discutir, de debater, de construir coletivamente, a gente pode dar como experiência para esse plano, para esse projeto, que eu espero que tenha, de fato, educação como esse pilar, Carlos. Eu acho que esse caderno, como está sendo dito aí por todo mundo, ele vai, sim, ele vai nos ajudar bastante. Ele é uma parte de tudo que a gente está vivendo, mas ele está concentrado, ele está incluído dentro de um processo mais amplo. Então, muito obrigada também por essa tarde de tanta aprendizagem, não é? Muito obrigada, Carlos, pela sua condução, sempre muito companheira, não é? É sempre bom estar com você, Selma, numa tela. Estou com saudade de estar numa sala em carne e osso, mas, enquanto isso, a gente vai matando a saudade onlinemente falando. Somos todos e todas carne, osso e coração. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, alegria, arte, amor, cultura, participação. Você que esteve conosco até aqui, muito obrigado. Compartilhe esse link, que eu repito aqui. Marque na sua agenda, toda segunda, quarta e sexta, às 5 da tarde, na hora de Brasília, temos a edição do Pauta Brasil, nessa rede comprometida com a reconstrução e a felicidade do povo brasileiro. Um grande abraço. Puro de participação da nossa governadora Fátima Bezerra, teve na presença do Heleno, que estaria convidado para hoje, a agenda de formatação da nossa Conferência Nacional Popular de Educação em julho, lá na cidade de Natal. E na última semana de abril, para você que quer participar, a Semana Nacional em Defesa da Educação Pública, no país inteiro, com muitas formas de participar. Se engaje nela, participe conosco e vamos à busca do reencontro com a felicidade e com a alegria. Se a gente quer, a gente pode. Venceremos. Até a próxima. Obrigado, Selma. Obrigado, Tereza. Obrigado a você que nos acompanhou até agora.